Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Fica comigo até o final, volto já. Palavra das 15 já está no ar. Muito obrigado pela tua presença. Hoje nós estamos iniciando o primeiro vídeo sobre o livro de Jó, personagem Jó da Bíblia, muito conhecido por o homem da paciência, o homem que sofreu. O livro de Jó, ele inicia trazendo as características de Jó, as qualidades de Jó, a classificação de Jó. O livro é muito categórico porque a introdução dele vem apresentando o zelo de Jó e a sua fidelidade. E nós estaremos falando um pouquinho sobre isso nesse primeiro vídeo que estaremos apresentando aqui. Não sei quantos vídeos darão aqui, falaremos no decorrer de todo o capítulo, de todo o livro, porque são muitos capítulos. Mas, com certeza, Deus falará conosco, colocará nós aqui em posição, nos ensinará com o ensinamento de Jó. Uma coisa profunda, a passagem de Jó, ali nós vamos encontrar suas qualidades, as suas fraquezas, sobre os seus amigos, perseguição de Satanás, autorização de Deus, a virada de Jó, sua vitória. Aqui temos muita coisa. O livro de Jó é uma Bíblia. O livro de Jó é um texto que nos ensina em todas as áreas. Então, iniciaremos aqui no capítulo 1 e o versículo também 1, que diz assim, olha, vem trazer a localização de onde vivia Jó. Jó vivia numa terra chamada de Uz. Ali vivia um homem chamado Jó. O livro de Jó pode ser o primeiro livro da Bíblia, e o livro de Jó não tem quem escreveu o livro de Jó. Traz a história de Jó. E ele entra dizendo que a primeira qualidade aqui de Jó é que ele era um homem íntegro. Um homem íntegro era um homem perfeito. Jó era um homem perfeito. Por que ele traz esse adjetivo aqui? Já é para nos ensinar que Jó, ele não era um homem que merecia ser provado ou passar por luta, se a sua integridade era a sua garantia, o seu depósito que você tinha com Deus. Então, a história começa desta forma justamente para falar sobre as provas de Jó. Ele era um homem íntegro. Antes que a gente continue na palavra, eu quero dizer que você é bem-vindo aqui todos os dias de segunda a sexta-feiras, aqui na Palavra das 15. Você que está comigo aqui na live, muito obrigado pela tua presença, e você já sabe que você é bem-vindo aqui. Você que está entrando agora, seja bem-vindo também. Você que deparou com esse vídeo aí pelo YouTube, você está no canal João Guimarães. João, ou PR João Guimarães, que é o pastor João Guimarães, e você pode se inscrever neste canal, não precisa sentir nenhum constrangimento, pois esse canal é o canal da bênção. E continuamos então, a primeira qualificação que o texto traz aqui, a palavra ou a narrativa traz sobre a vida de Jó, é que ele era um homem íntegro. Segundo, ele era um homem justo, um homem reto, um homem que não tinha algo que reprovasse ele. Ele tinha uma certa perfeição. E ele tinha mais uma qualidade muito importante. Ele temia a Deus. Ele temia a Deus.
E por ele temer a Deus, ele desviava até mesmo da aparência do mal. Ele evitava fazer o mal, ele corria de qualquer espécie de maldade. Jó tem um exemplo a ser seguido pelas suas qualidades de excelência como um servo de Deus. Agora traz aqui a narrativa vem trazendo agora sobre os seus filhos. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, ou seja, no total de 10 filhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço, ou seja, era uma empresa, prestava serviço, dava serviço para muita gente. Ele era uma verdadeira empresa, era um sheik da época ali na região da Palestina. Ele era o verdadeiro sheik, um homem riquíssimo. O texto diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente. Eu não estou dizendo, a narrativa bíblica não traz dizendo ele era um homem rico, ele era o mais rico. O mais rico. Porque de fato ele era o mais rico mesmo. Mas eu quero aqui abrir um parênteses para dar continuidade nesse texto. Eu estou falando da história de Jó. Estou falando as qualidades que este homem tinha. As qualidades que ele tinha, os filhos que ele tinha, os bens materiais que ele tinha, era tudo muito, era tudo com fartura, era tudo com quantidade enorme. Ele dava serviço, ele tinha muitos e muitos e muitos funcionários. Esse homem era um diferencial no Oriente. Era um diferencial. Além de ser riquíssimo, ele era um homem bom. Ele era um homem íntegro. Ele temia a Deus. Ele desviava do mal. Verso 4 diz que este homem tinha os seus 10 filhos. Seus filhos costumavam, era de costume, dar banquetes em casa. Fazia festa com seus amigos em casa. Como os dias de hoje. Tinha muito dinheiro, poderia fazer festa à vontade. Um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. E Jó tinha uma dificuldade para aceitar isto, porque ele tinha uma preocupação com eles. Reúne, bebem e podem até fazer alguma coisa que ofenda o Deus que fez os céus e a terra. Então a preocupação com os filhos era a preocupação em ferir Deus, em atingir Deus. E ele explica isso muito bem. Terminado o período do banquete, Jó mandava, ele ordenava chamá-los e fazia com que se purificasse. Ou seja, um tipo de perdão a Deus. Pede misericórdia para Deus. Fazia uma purificação. De madrugada, depois da festa, de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Bom, nós tínhamos aqui dito que nós falamos a qualidades de Jó. Reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal, cuidava da família. Cuidava da família.
zeloso com os filhos. Ele levantava de madrugada, depois da festa, para que os seus filhos se purificassem. Ele oferecia holocausto de madrugada em favor de cada um deles, pois pensava ele, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Prática constante. A preocupação de Jó. Diferente de hoje. Hoje os pais não sabem onde os filhos andam. Hoje os pais não sabem aonde que estão os filhos. E às vezes os filhos chegam em casa ainda com aparência de ter deixado Deus descontente. Porque na época eu usava a expressão aqui, na linguagem, amaldiçoando a Deus. Quando amaldiçoar a Deus é aquele que pratica pecado. Então ele tinha essa preocupação, mas hoje, às vezes os filhos chegam em casa de qualquer maneira, com vestígios, com aparência que não agradou a Deus. E às vezes os pais não têm ali nenhum diálogo, não tem nenhuma... às vezes pensa, não, eles são jovens, é assim mesmo, os jovens são assim mesmo, e vai deixando. Eu disse que a palavra das 15 é a palavra que nos consola, nos exorta, nos fortalece, nos edifica e nos ensina a ser cada dia mais santo na presença do Senhor. E aqui esta palavra das 15 também é a palavra que ministra bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o seu lar. Mas a palavra também nos corrige na tarde desse dia. Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E ele fazia esta prática de forma contínua. Eu quero mais aqui apresentar mais um assunto dentro disso aqui. Você tem orado por seus filhos de forma contínua? Você tem apresentado teus filhos nas mãos de Deus todos os dias, de forma contínua? Ou você tem esquecido dos seus filhos? Não esqueça dos seus filhos. Às vezes você tem 2 só e já não consegue manter os seus filhos na presença de Deus. Você já não se preocupa hoje se os filhos vão se corromper ou não. Hoje a humanidade está deixando levar conforme querem andar. Mas a palavra das 15 vem aqui para nos lembrarmos. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos oferecer para eles o melhor. Vamos mostrar o caminho do céu para eles. Vamos motivar eles a frequentar as nossas orações, os nossos cultos, os nossos ensinamentos. Vamos investir nos nossos filhos para eles terem um conhecimento abrangente do que é ser um servo de Deus, do que é servir a Deus, com alegria, com desejo, com paixão, com caráter. Vamos trabalhar com os filhos. Não deixe os filhos se corromperem por falta de diálogo, por falta de explicação, por falta de exemplo. Às vezes querem falar, às vezes fala até muito, mas não dá exemplo. Mas Jó, ele orava pelos filhos. Ele oferecia holocaustos pelos filhos. Aleluia. A primeira provação de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, olha, quem disse a Satanás foi Deus. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela, passear por ela.
Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Foi Deus quem mostrou Jó para Satanás. Ou seja, foca ele, dá uma olhada nele, observa ele. Foi a pergunta de Deus: reparou meu servo Jó? E continuou: não há ninguém na terra, ninguém na terra, como ele. Como ele é irrepreensível, ele é íntegro, ele é homem que teme a Deus e evite o mal. Tudo o contrário que Satanás ama, tudo ao contrário, era Jó. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Era um diálogo de Deus com Satanás. Satanás disse: será que Jó não tem razão de temer a Deus? Mas razão por quê? E aí Satanás diz por quê. A pergunta: acaso não puseste uma cerca em volta dele? Se a cerca está em volta dele pelas palavras de Satanás, é porque Satanás já havia tentado a vida de Jó. Mas sem a permissão de Deus, ninguém toca no homem íntegro, irrepreensível, que desvia do mal e serve a Deus. Aqui está a palavra. O próprio Satanás declara: tu colocaste uma cerca em volta dele. E de que mais? Da sua família, de tudo que ele possui. Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Deixa eu te falar para o senhor, Satanás sabe o que nós temos. Satanás sabe que nós somos protegidos por Deus. Satanás já havia tentado, ou seja, não havia como aproximar do Jó, porque lá existia uma cerca. Ele não conseguia chegar, mas ele tinha acusação. Você está bem sucedido aí? Ou seja, você é íntegro, você é obediente, você é reto, Jó. Porque Deus abençoou você. Por isso que você é assim. Você está assim para agradecer a Deus, como se fosse um pagamento a Deus. Quero ver você permanecer fiel a Deus se você entrar na prova. A colocação aqui, a expressão dos termos aqui, é exatamente isto que Satanás estava falando para Deus. Da mesma forma, dirigindo para Jó. Ele disse: eu já tentei lá, ter uma cerca em volta. Não tem como. Em volta da casa, da família, dos filhos, dos seus bens, eu não consigo tocar em nada que ele tem. Glória a Deus. Tu estás protegido contra o maligno. Recebe a palavra na tarde desse dia. Tu estás protegido contra o maligno. O maligno faz declaração aqui para Deus. Satanás faz declaração para Deus. Tu tem murado, levantado uma cerca em volta dele, não permitindo que toque nele. Aleluia. Você está protegido por Jeová. Continua então com integridade. Continua então desviando do mal. Continua então cuidando dos seus filhos, zelando da tua casa. Porque Satanás não pode tocar naquilo que Deus te deu. Ele talvez tente ou tenha vontade, mas não pode tocar, porque o que Deus te deu, Deus te dá e levanta uma cerca para protegê-lo. Glória a Deus. Você está protegido por Deus. Você está protegido por Deus. Satanás sabia que Jó tinha um rebanho espalhado por todo lado, toda a terra. Sabia que tinha 10 filhos, sabia que era bem sucedido, sabia de tudo,
mas sabia também, eu não posso entrar lá porque há uma cerca lá protegendo. E Satanás disse para Deus, olha, mas estende a tua mão, e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. Observa que Satanás está dizendo para Deus ferir Jó. Mas estende a tua mão para ferir Jó. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está em sua mão. Não sou eu que vou ferir, você que vai ferir. Eu vou abaixar a cerca, eu vou tirar a cerca. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amados, a lição sobre Jó é uma lição que ela é tão pedagoga, ela é tão didática, que ela nos ensina de uma forma extraordinária. Então me acompanha nesses vídeos e você saberá mais dessa história de Jó. Hoje nós já falamos aqui que você está protegido, mas Satanás sabe que você é bem-sucedido, que você é bem-aventurado. Porém, ele não pode tocar em você, porque Deus, quando te dá a bênção, ele te dá também a proteção para que o inimigo não tome. Mas como eu posso derrubar essa cerca que Deus colocou? Saindo dessas características aqui. Deixando de ser íntegro, deixando de ser reto, deixando de desviar do mal, deixando de temer a Deus. Quando você para com isso, você desce a cerca que o próprio Deus colocou. Ou você mantém esta posição e a cerca manterá em volta. E Satanás nunca vai tocar no que é seu. Glorifica o nome do Senhor, porque Deus cuida de você. Palavra das 15 para o teu coração. Muito obrigado pela tua companhia, por estar aí, por assistir esse vídeo até o final. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família, que seja o nome do Senhor glorificado em todas as áreas da sua vida, para a glória do nome do Senhor. Aquele lugarzinho que falta completar na sua vida, eu ministro hoje, que o Senhor está completando. Aquele lugar que ainda causa dor na sua vida, hoje recebe alívio da parte de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Querido Deus e bondoso Pai, quero te louvar, meu Pai, pela tua bondade, pelo teu Espírito, pela tua graça. Quero te louvar, meu Deus, porque tu és bom e eterno é a tua misericórdia. Abençoa teus filhos, meu Pai, que estão me acompanhando, me assistindo, Senhor. Na tarde desse dia, seja a tua mão sobre eles, a tua bondade, o teu prosperar na vida de cada um. Senhor da glória, dá saúde e vida, Senhor, e multiplicação. Entra, Senhor, na causa da justiça, Senhor. Libera uma bênção para teus filhos, meu Pai, porque o Senhor é fiel para todos sempre. Amém.